Nós vamos falar sobre sofrimento e como o sofrimento tem a capacidade de nos educar e de nos formar. A realidade que nos cerca muitas das vezes não é a realidade que nós gostaríamos de viver ou de vivenciar. Só que aí nós temos que olhar para ela e tentar compreender o que a realidade quer nos ensinar, o que a realidade quer nos mostrar em relação àquilo que nós estamos vivendo. Por isso, o sofrimento ele tem o poder de nos educar e tem também o poder, de uma certa forma, de a curto ou a longo prazo, de nos destruir dependendo da forma que nós olhamos para ele. Para isso, a gente precisa ter a capacidade de estarmos abertos à realidade que a nossa vida nos propõe, para a gente conseguir chegar em algum lugar, para a gente conseguir extrair o máximo daquilo que a vida tem para oferecer para a gente. Caso ao contrário, o sofrimento vira uma dor desnecessária, que não nos forja para algo maior ou para algo melhor. Tudo tem um fim. Todo sofrimento tem um fim e tem um propósito de nos ensinar algo. Eu acho muito raso as pessoas que dizem que o sofrimento não tem capacidade de ensinar nada para a gente. Eu discordo completamente. O sofrimento tem a plena capacidade de nos ensinar a superar situações que muitas vezes são repetitivas na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que se sente abandonada, que deu amor, mas não recebeu, que lutou por alguém, que deu a vida por alguém de uma certa forma ou em um grau e que não recebeu isso, ela de alguma forma já viveu isso na vida dela em um outro momento. Ela só está agora vivenciando isso com a capacidade de encerrar esse ciclo de sofrimento na vida dela, de rejeição, de não compreensão. E aí a gente tem os símbolos, aquilo que na nossa caminhada nos ajuda a passar por determinado sofrimento. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu me sentia bastante deslocado, bastante fora da realidade, das coisas. Eu não me sentia completamente locado em algum lugar. Eu não sentia que pertencia a algum lugar. Isso em torno de uns 14, 15, até uns 16 anos, mais ou menos. E aí eu me converti, né? Eu passei por uma experiência, me converti ao catolicismo, já era católico, mas me converti seriamente, comecei a viver seriamente. E dos símbolos que me ajudou nessa caminhada foi o apóstolo Mateus. E a identificação com o apóstolo Mateus. A identificação com o apóstolo Mateus e com a rejeição que ele sofria pelo próprio clã dele, que era o povo judeu, me ajudou a compreender algumas coisas. Então, às vezes, o que falta para a gente é essa associação que a gente tem que fazer entre o nosso sofrimento e o sofrimento de algumas outras pessoas e até de pessoas que conseguiram fazer coisas extraordinárias. O apóstolo Mateus é um exemplo, ou outras pessoas. A gente tem que olhar, se identificar, para isso serve a arte serve para isso, não só para traduzir o sofrimento da humanidade, mas para também mostrar a realidade para que a gente se identifique e consiga superá-la. A arte tem essa função, então a arte não deve ser uma fuga. A gente vê muito no nosso tempo que a arte ela é nada mais é do que uma válvula de escape da realidade, e não é esse o papel da arte. A arte não tem o papel de fazer uma válvula de escape da realidade. Ela tem a capacidade de nos mostrar a realidade à nossa volta, mostrar as nossas angústias também naqueles personagens, para que a gente, se identificando, consiga entender, caminhar melhor e vermos que nós não somos os únicos a passar por aquelas situações. Então a arte também tem esse papel de nos mostrar. É a simbologia. A simbologia no outro, naquilo que nós vamos percebendo, ele vai nos mostrando. Então, às vezes as pessoas chegam com alguns sofrimentos e algumas conversas comigo, e eu uso sempre, dentro da mentalidade comum, dentro do senso comum, o mais próximo que você consegue fazer as pessoas se associarem é as Sagradas Escrituras. Então você pega o sofrimento delas, mostra que os sofrimentos delas já esteve
representado em um outro tempo, em uma outra cultura, em uma outra simbologia, mostra isso para elas, elas se identificam, então elas conseguem, de uma certa forma, sair daquilo, né? É, é muito difícil quando você pega uma pessoa, por exemplo, em depressão, e você não consegue alimentar símbolos nela para que ela saia daquilo, porque a depressão é uma camada profunda e que vem de várias nuances aí, de várias coisas. Mas você pode, por exemplo, pegar por dentro do imaginário cristão comum da nossa sociedade brasileira, a gente pode pegar, por exemplo, o profeta Jonas, a gente pode pegar o profeta Elias, que passaram por essas dificuldades, e mostrar para eles que é possível sair daquilo. Então, o sofrimento ela tem a capacidade de nos ensinar, tem a capacidade de nos mostrar que existe uma realidade que, apesar de ser uma realidade sofrida, é possível que ela seja superada, é possível que ela seja é, transposta. Então, essa é a parte central. Muitos filósofos vão trabalhar sobre isso, os estoicos, então, vão trabalhar isso de uma forma imensa. E aqui a gente pode entrar na questão do sofrimento, de se importar muito com o que os outros vão pensar em relação a gente. É um sofrimento um dos maiores que nos impede de tomar decisões, de ir adiante, de olhar para o mundo de uma forma mais livre, mais limpa. O que muitas vezes acontece? O que a gente percebe muitas vezes nessa conexão com a opinião do outro que a gente tem muito forte? Que na real verdade é o medo do julgamento, é o medo de não ser aceito, é o medo de, a partir do momento de tomar uma atitude, não participar mais daquele determinado grupo, de não participar mais daquelas determinadas pessoas, da vida daquelas determinadas pessoas, melhor dizendo. E os históricos vão entrar fundo em relação a isso. Os históricos vão dizer muitas coisas sobre isso. E uma das coisas que eles vão dizer é essa comparação, é esse medo do julgamento constante que não nos permite tomar uma ação concreta sobre a nossa própria vida. Então, assim, a gente fica preocupado. Um exemplo claro aqui de preocupações que não deveriam permear a nossa vida. Uma pessoa, você está andando na rua e uma pessoa te ofende, você leva aquilo pro resto do seu dia, você se irrita e você não consegue mais viver direito o seu dia, às vezes a semana, às vezes o mês. Muitas pessoas levam para a vida, ficam ruminando aquilo o resto da vida. Luiz, eu estava andando na rua, uma pessoa me chamou de careca. Bom, tem duas hipóteses. Ou você é, de fato, careca, né? E aí a pessoa, graças a Deus, enxerga, ela está constatando algo que ela vê, e aí você tem que agradecer porque ela enxerga, e isso não vai mudar nada na sua vida. Ou você não é careca e o que aquela pessoa está falando para você é mentira. Então, em nenhuma das ou essa pessoa está constatando uma verdade, ou essa pessoa está constatando uma mentira. Das duas, uma. E eu não posso sofrer em relação a isso. A gente precisa entender que quando os outros olham para nós, eu costumo dizer que existem quatro camadas. Aquilo que nós somos e que muitas vezes nem nós conhecemos daquilo que nós mesmos somos, aquilo que a gente é interiormente nas nossas confusões e nós vamos separando aquilo que é aceito socialmente, nós colocamos isso para fora, aquilo que nós colocamos para fora, e aqui pode entrar várias camadas, porque geralmente a gente não costuma agir da mesma forma com todos os grupos. Então, a gente tende a não agir da mesma forma em casa, da mesma forma fora de casa, da mesma forma, perdão, lá com os amigos, da mesma forma lá com o grupo da igreja. A gente não tende a agir sempre da mesma forma. Então, essa terceira forma aqui varia muito, isso é o que a gente se apresenta para a sociedade, e existe a quarta forma, que é a forma que as pessoas nos enxergam. E essa forma aqui que as pessoas nos enxergam, isso daqui varia muito, porque, veja, muitas vezes nós não nos conhecemos, que é a primeira camada. Nós nem conseguimos nos conhecer direito. E nós vamos, a nossas experiências, criando forma de nos expressar,
Você acha mesmo que essa pessoa aqui, que está com você, que o enxerga, realmente consegue acessar essa última camada que muitas vezes nós mesmos não conseguimos acessar? Então a gente dá essa importância gigantesca, imensa para a opinião dos outros, sendo que nós deveríamos dar para a nossa própria opinião, e se nós seguimos um Deus e temos um Deus, nós deveríamos dar também ouvidos a Ele, né? Aí, nessa descoberta de nós mesmos, nós irmos refinando a nossa forma de expressão até chegarmos numa expressão genuína para todos, e aí, o outro, mesmo assim, teria de nós um fragmento a partir da sua visão de vida, a partir daquilo que ele pensa de nós. Então, eu não posso sofrer pelo que o outro pensa. Eu não posso sofrer pelo que o outro acha. Eu não posso sofrer pela rejeição que eu sofri do outro. Porque o outro tem uma história, uma vivência, né? Os estoicos vão dizer exatamente sobre isso, e a gente pode se aprofundar em outros vídeos sobre isso, sobre a capacidade de superação dos sofrimentos e do que nós podemos e não podemos mudar. Uma das coisas que nós não podemos mudar e nós temos que ter noção disso que nós não podemos é a visão que as pessoas têm de nós. Isso é impossível que nós consigamos mudar isso. A gente consegue mudar aquilo que está no nosso alcance. E isso deve ter a nossa preocupação. Aquilo que é transposto, aquilo que tem capacidade de ser transformado a partir da nossa ação. Aquilo que não tem como opinião do outro, eu não posso fazer nada. Eu simplesmente não posso fazer nada. E eu, então, não posso sofrer em relação a isso. Então, o sofrimento ela tem a capacidade de nos ensinar. Um dos ensinamentos é a capacidade de nós olharmos e conseguirmos entender o que nós conseguimos mudar ou não. A outra capacidade é de nós aprendermos. Todo sofrimento tem um ensinamento sobre alguma coisa. Nós precisamos ter um olhar crítico em relação a nós e às situações que nós vivemos. E aí a gente consegue tirar algum proveito dele. Se não é inútil, a gente não aprende nada e a gente fica repetindo é, esses momentos, esses ciclos, né? Sempre passando pelas mesmas situações. Então tá bom, gente? Muito obrigado. Mais um vídeo amanhã, no mesmo horário. Eu pretendo soltar vídeo todos os dias às 7h30 da noite, tá bom? Muito obrigado. Um abraço.